Boa noite. Será que o nosso destino está mesmo escrito nas estrelas? Há séculos, homens e mulheres investigam códigos secretos que prometem revelar os caminhos do futuro. O movimento dos astros pode explicar uma mudança de vida? Qual a diferença entre previsão e adivinhação? Existem números favoráveis e desfavoráveis? Quais seriam? Astrologia, numerologia, cartas ciganas, jogo de búzios, leitura das mãos e o milenar mistério da cabala. Quantas técnicas e quantas perguntas no ar. Nossos repórteres ouvem especialistas e nos contam histórias surpreendentes. Desvendar o amanhã é uma mania brasileira. E você que nos assiste, acredita no poder dos oráculos? Será que o caminho da sua vida está traçado desde que você nasceu? O futuro de todos nós está pronto e decidido antes mesmo do nascimento? É um mistério que sempre envolveu a humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? Lá fomos nós buscar respostas. E pode crer, elas existem. Eu acordo de manhã que eu olho assim para o céu e digo, eu posso. Se eu posso, todo mundo pode. Então vou lá, agora começar a levantar o povo. A pessoa e levanta mesmo, bem cedinho. Zora Ionara é aquela voz, ouvida toda manhã na Rádio Globo, no Brasil inteiro. É ambiciosa, inteligente, capaz de grandes sacrifícios. Faz elogios, dá avisos. Caso contrário, corre o risco de tornar-se uma pessoa recalcada e até descrente. Será que ela enxerga longe mesmo e adivinha o destino? Seu grande sonho é ter uma casa de campo para passar as férias. Mas sobre o futuro, as pessoas querem saber o futuro, como vai ser o dia, como vai ser... Você tem nas suas mãos o seu futuro. Se você segue o bom caminho, você quer estudar, trabalhar... O caminho de Zora, o caminho de Cláudia. Fomos conhecer estas duas mulheres que têm a mesma profissão e pela mesma razão viraram astrólogas por acaso. Cláudia estudava arquitetura em Porto Alegre quando... Eu me apaixonei por um músico de uma banda. A turma estudava astrologia. Zora saiu do Espírito Santo para fazer teste de atriz na Rádio do Rio. O astrólogo de plantão faltou e, de repente, lá estava ela. E você inventava coisas? Como é que era? Não, no começo eu pegava o texto deles lá. Aí foi estudar. Fui ao Egito, comprei livros na Itália, estudei com várias pessoas. Tirei minhas próprias conclusões, que eu acho que é o mais interessante. E eu fui parar na casa da Dona Emi, que era uma senhora que tinha 56 anos de astrologia. E quando eu olhei, e quando eu vi ela falar sobre astrologia, eu falei, não estou acreditando. E me apaixonei. E pronto. E 2 anos depois eu estava já de mochilinha, indo para São Paulo trabalhar com astrologia, depois veio para o Rio, aí isso lá se vão 31 anos. E lá se vão mais de 50 anos para Zora, com experiência no rádio e na televisão. Bem, agora a gente já sabe o passado delas, mas e o futuro? A quem pertence? Cláudia Lisboa, a astrologia permite que a gente saiba exatamente como será o nosso futuro? Exatamente não. Ela ainda prevê, mas não exatamente tudo. E tudo tem uma explicação para elas. A Cláudia Lisboa está todo dia no jornal. E a Zora Ionara no rádio. Ambas com sucesso. Ou seja, tem muita gente querendo saber o que está escrito nas estrelas. Mas dá para fazer previsões infalíveis
com tantas mudanças acontecendo no mundo? A astrologia previa com muita precisão o que iria acontecer na vida de alguém. Não mais? Não mais. Porque antigamente o sujeito era um ser previsível. Por exemplo, você não escolhia com quem casava. Você não escolhia sua profissão. Você não escolhia sua classe social. Era muito fácil, com aquele joguinho que a astrologia tem, as posições, o caminhar dos planetas, com essas informações, imaginar um determinado tipo de acontecimento na vida de uma pessoa. E, pelo jeito, o desafio é ainda maior do que a gente imagina. Então tá, vamos buscar mais uma opinião de quem entende de céu, de terra, de universo. Vamos ouvir o veterano Cid de Oliveira, engenheiro que virou astrólogo. Astrologia prevê o futuro? No sentido de prever o futuro como adivinhação, não. Prever é um dever e uma possibilidade de todas as profissões. Se você for para um dentista, ele vai prever se o tratamento está certo. O engenheiro constrói uma ponte, ele também vai prever a duração da ponte. Então o astrólogo também, baseado na sua técnica, ele pode prever. Ele não vai adivinhar fatalmente o futuro. Mas essa história de signo, então... Funciona muito bem. Será que funciona mesmo? Toda pessoa de escorpião, eu vou até dizer que toda pessoa, praticamente toda, é corajosa. Escorpião é o mais sensual do zodíaco. Uma pessoa diz, o homem é sensual. Não, a mulher é mais sensual ainda. Porque tudo que a mulher faz, ela exagera. Será possível, ou seria exagero dizer, que o mapa do céu marca os caminhos da vida inteira de uma pessoa a partir do dia e da hora em que ela nasce? A princesa Diana ia ser mesmo princesa, segundo a previsão do mapa? O Sol, que é o centro do sistema solar, no caso dela, se encontra numa área do mapa que fala de casamentos, sociedades, encontros, parcerias. O signo de Câncer, que é o signo dela, está associado diretamente à Lua. O que significa? É servir os outros. De qualquer maneira, independentemente de ser ela ou não, essa pessoa teria uma tendência a dedicar sua vida aos outros. E tudo aconteceria a partir do encontro dela com alguém. No caso, foi o Príncipe Charles. No caso, foi o Príncipe Charles. A vida dela se torna conhecida a partir desse casamento. E a vida dela termina a partir de um encontro também? Com um encontro com alguém. Diana morreu junto com o namorado num acidente de carro em Paris no dia 31 de agosto de 1997. Que está ali, representado por Kelly. O que é o encontro? Esse encontro e o fim. A questão da morte da Diana passa por um outro aspecto do mapa dela. Nós não podemos jamais prever a morte. Morte e vida. O enigma, o mistério aqui na Terra, depende do universo? A curiosidade das pessoas vai além das previsões. E nossa insistência é obrigação de todo repórter. Vamos lá, atrás de mais respostas. Até onde a astrologia pode nos ajudar a ver o futuro? Nos dando esperança e fazendo que cada um conheça a si mesmo. Mas quem conhece Zora Ionara sabe que ela dá uma forcinha para a gente tentar se conhecer. Então vamos falar das características de cada signo. Vamos começar por Áries. Áries rege a cabeça. O que ele pensa, realiza. Né? Touro simboliza a fortuna. Gêmeos é a instabilidade. São duas pessoas. Né? Se apaixona e desapaixona, como diz o outro, com a mesma facilidade. Câncer é a família. Meu é mal educado, eu sou de Leão. Posso dizer. A Virgem é caprichoso, é muito exigente. Libra seria o signo do equilíbrio. Escorpião é aquele selvagem, né? Sagitário, meio fanfarrão. Capricórnio é um teimoso. Aquário é o próprio equilíbrio. Sabe? É o signo que está 100 anos à frente.
Peixes é o coração, o sentimento, né? Os signos ou os astros parecem tão familiares, não é mesmo? Mas o céu é testemunha. Vivemos num planeta superpovoado. Temos leis, temos regras, mas como somos diferentes uns dos outros... A escolha humana é que faz a gente ser gente. Eu acho um absurdo o cara que adivinha a vida do outro e vai te dizer o que vai acontecer com você. Não dá para imaginar que alguém vai encontrar um japonês na esquina e vai casar e ter 5 filhinhos. Isso não dá para prever. Mas dá para prever que é um período com tendência a um encontro. E nós tivemos encontros esclarecedores nesta reportagem. O homem de cálculo, engenheiro, astrólogo e professor responde a minha pergunta que não canso de repetir. Por que não pode adivinhar o futuro? A astrologia, ela pode prever, dentro de certos limites, como qualquer outra área de previsão. A questão é não confundir isso com adivinhação. Fatal, vai te acontecer isso. Você gosta de saber o seu futuro? Não. Eu acho que o futuro a gente está fazendo. Isso é que faz a gente ser gente. Senão você fica sendo manipulado. É possível você prever a vida de alguém que essa pessoa vai atravessar uma turbulência ou que vai atravessar um momento de céu azul. E a época da turbulência aparece também? Aparece. Essa é uma das características que distingue a astrologia de outros oráculos. Há uma precisão nos cálculos. A gente trabalha com as órbitas dos planetas. Então tem um tempo, a Terra leva 365 dias e 6 horas para fazer uma volta completa. Quer dizer, são os signos e os planetas e os períodos, porque chega uma idade, 20 e poucos anos, 30, quando a pessoa começa a trabalhar, se sustentar, o ascendente toma posse. Você repara que a pessoa muda. Fulano mudou muito, né? Alguns não mudam nunca. E o que não muda nunca é a nossa eterna vontade de enxergar o perigo, o incerto e as boas surpresas, é claro. Por que o brasileiro gosta tanto de saber do futuro? A minha impressão, há anos pensando no assunto, é o seguinte: é porque a gente vem de muitos anos de muita incerteza. É tudo tão incerto. Você não conta tanto com as instituições, né? E a única coisa que sobra é o futuro. Você apela para a magia mesmo. Você gostaria de saber o que vai acontecer em sua vida? Na vida de quem você ama? Na sua família? O desejo de ver o futuro é universal. E a bola de cristal virou símbolo dessa possibilidade. Pode ser real? É apenas fantasia? Seja qual for o seu ponto de vista, um aspecto é incontestável. O ser humano sempre procurou saber o que terá pela frente, o que será o amanhã. A característica do ser humano é que você não pode deixar de tomar decisão. E, portanto, você tem vontade. Então a gente quer estar no certo. Quanto mais você souber e conhecer, e mais variáveis você souber sobre o assunto, você entender do assunto, mais você estará no certo. Mas você não consegue saber tudo, a menos que você seja Deus. Mas ninguém é dono do mundo. O dono do mundo é aquele, Papai do Céu. Mas nós temos possibilidades. Jamais alguém chega para que eu dê uma resposta. Ou quando chega, essa resposta não será dada. Faça ou não tal coisa. Caso ou não com tal pessoa. Caso ou não com tal pessoa. A gente senta, vamos estudar? Estudar parece que é o pulo do gato. Nesta busca por respostas, vamos aprendendo a desvendar alguns mistérios. Porque o seu próprio futuro você pode prever. Você luta e consegue. Quero dizer para todos que a felicidade existe, para quem acredita nela. Numa ilha distante, um encontro marcado pelos astros. O brasileiro que previu o inimaginável. Um casamento que nem os noivos esperavam. Daqui a pouco. Seguimos atrás de histórias reais que deram uma guinada brusca. Veja só quantas reviravoltas na vida do professor Francisco Seabra e da professora Ana Maria Randro.
Ela é cliente do professor Seabra e se consulta todo ano antes do aniversário. Eu sugeri que ela passasse o aniversário no Chile, em Santiago do Chile. Deixa eu explicar melhor. O professor Francisco Seabra é astrólogo e previu o melhor lugar para Ana Maria passar o aniversário, por causa do mapa astral dela, acredita? Não deu outra, foi uma viagem inesquecível. Quantas surpresas para o professor Seabra e principalmente para Ana Maria. Os caminhos que a previsão do futuro abre para quem acredita podem levar a mudanças radicais de vida. O casamento é uma delas, ou o amor por alguém que a pessoa nem conheceu ainda. Foi exatamente o que aconteceu com Ana Maria. Ela ouviu a seguinte previsão do professor Seabra. E eu disse para ela passar o aniversário em Santiago. Depois ela me perguntou se poderia ser na Ilha de Páscoa, que ela não conhecia ainda. Sim, vai ser melhor ainda. Mas tem um detalhe, lá você vai arrumar um namorado. Quando você estava na Ilha de Páscoa, você chegou a se lembrar que ele, Francisco, haveria dito que você iria conhecer talvez o amor da sua vida nesse lugar? Eu nem lembrei disso. Ela não estava interessada em namoro nenhum, ela só queria viajar e descansar. Eu simplesmente estava vivendo aquele momento ali na Ilha de Páscoa. Eu sozinha no meu aniversário. Foi uma escolha que eu penso que fiz de ir para a Ilha de Páscoa para passar o meu aniversário no lugar mais remoto do mundo, no meio do Pacífico, pensando sobre minha vida, refletindo. Ana Maria queria ficar sozinha. Fiel à minha pretensão de ficar isolada, eu entrei no ônibus da excursão, me dirigi para o último lugar do ônibus, lá atrás, com a minha mochila. Porém, na poltrona junto da janela, havia um senhor. E nós começamos a conversar, era francês. Um estrangeiro estava no mapa da professora Ana Maria. E o astrólogo viu outra coisa. E dei o signo de peixes. E qual é o signo do francês que ela encontrou na viagem? Aquário. Aquariano. Então o professor errou a previsão, né? E ela não quis nada com o rapaz. Porque ela falou, se eu tiver que conhecer alguém, vai ser um pisciano. E também, na minha imaginação, eu não iria encontrar uma pessoa lá. Lá na Ilha de Páscoa, Ana Maria passou apenas um dia. Mas quantas lembranças! É linda, muito diferente. Nós vimos os moais, vimos as lagoas, nas antigas crateras de vulcão, visitamos lugares maravilhosos. É uma reserva intocada. Nós passamos o dia todo conhecendo a Ilha de Páscoa. Peraí, foi só pela paisagem que Ana Maria se apaixonou? E terminamos a nossa excursão numa linda praia, um céu muito azul, uns coqueiros maravilhosos, umas palmeiras lindas. E eu voltei para o Brasil, ele voltou para a França. E passados uns dias ele veio bater aqui em Brasília atrás dela. Ele estava completamente apaixonado por ela. O Alan chegou em Brasília em abril, na Semana Santa, que foi o primeiro feriado. O Alan seria o amor que estava no mapa da Ana Maria? Estrangeiro sim, ele é, mas o signo dele não era de peixes. E aí, o que aconteceu? E ela me trouxe o rapaz aqui para explicar para ele que se ela tivesse que namorar alguém, tinha que ser um pisciano. E lá no Seabra, conversa vem, conversa vai. Eu disse, olha Seabra, ele é aquariano. Aí Seabra, é aquariano? Vamos fazer o mapa. Ocorre que ele nasceu numa hora que era virada do signo. O signo de Aquário termina por volta do dia 21 de fevereiro e se inicia o signo de Peixes. Mas a que hora? A cada ano é uma hora diferente. E esse rapaz, ele nasceu exatamente na primeira hora de Peixes.
Falei, olha, pode ser ele. E eles trocaram o primeiro beijo aqui dentro da minha sala. A gente tem um relacionamento que dura 1 ano e 4 meses. Para a gente se encontrar, nós temos que cruzar o Atlântico, ou ele ou eu. E nós já cruzamos o Atlântico 6 vezes. Eles vão se casar. A sua história poderia confirmar que o amor está escrito nas estrelas? Eu acho que pode. É romântico, é bonito dizer isso, é bom acreditar nisso, porque imagina se não tiver nenhum amor escrito nas estrelas. As mulheres pedem diferentemente dos homens, as mulheres querem mais saber de amor do que os homens. As mulheres querem saber de dinheiro, trabalho, filhos, família e amor. Não necessariamente nessa ordem. Os homens, eles perguntam sobre trabalho, família, filhos, pagam, já estão lá fora, falam, só mais uma pergunta. Pois não, quero saber do amor. Aí volta, tem que ligar o computador novamente. Todo mundo quer saber de amor. O amor na vida do indivíduo é uma coisa primordial. Amor, o professor vê, e perigos também. A filha dele, Raíssa, nem sonhava em nascer, mas o professor previu que o nascimento dela seria arriscado. Eu peguei o mapa da minha esposa à época e vi que ia haver uma gravidez de alto risco. E ela não estava grávida. Passado 15 dias, ela engravidou e foi uma gravidez de alto risco. Ela passou assim, toda a gravidez deitada com acompanhamento desse. Raíssa, hoje com 17 anos, pôde nascer e crescer saudável graças ao tratamento que o pai e a mãe buscaram, ajudados pela previsão astrológica. Mas ele errou a própria previsão. Ainda bem, era uma previsão terrível, a própria morte. Eu cheguei a escrever uma carta de despedida. Mas eu peguei uma dengue na cidade de São Luís, eu estava morando, o sol estava passando um período lá, fiquei sozinho numa casa. Fiquei uma semana deitado no chão da casa, não conseguia me levantar, não conseguia beber água, fui definhando. Mas de repente um dia eu acordei e me recuperei. Então foi um erro de previsão, o que não desmerece a pesquisa astrológica, né? Então a gente tem que saber diferenciar onde é que está a doença grave, quando que vai levar à morte. Eu aprendi a estudar os aspectos relacionados à morte com meu pai, que também era astrólogo Geraldo Seabra. E ele me ensinou a estudar a morte pelo mapa dele. Apaixonado pelas estrelas e pelos astros, o professor lança um desafio à ciência. Por que não juntar 20 cientistas, astrônomos que são contrários à astrologia, astrônomos, físicos, matemáticos, podem ser céticos. Se nós tivéssemos um grupo de cientistas para analisar a astrologia, eu tenho certeza absoluta que em 20 horas aulas, em uma semana de estudo, eles aceitariam a astrologia como objeto. Vamos buscar a resposta. O que a astronomia acha da astrologia? A astronomia implica, os cientistas implicam, com a astrologia, é quando vem essa tentativa de adivinhar o futuro, adivinhar o dia em que uma pessoa está, o horóscopo, ou a explicação de que a posição relativa dos planetas tem alguma influência na pessoa, aqui na Terra. Isso fisicamente não existe. Os únicos astros que influenciam a Terra são o Sol e a Lua, né? Por efeito de gravidade, a gravidade e efeito de maré. Você não acredita que nossos destinos estão escritos nas estrelas? Não acredito. Se é possível fazer a previsão ou não, isso é secundário. Acho que está na cabeça de algum. Tem astrólogo que não aceita fazer previsão, que não acredita em previsão, né? Eu acredito. Eu acho que o ser humano sempre precisou expandir o seu conhecimento. E a astrologia, que é o conhecimento do futuro, ela nasceu na Babilônia.
Isso há 10, 20, 30 mil anos. Né? Estava longe de Portugal descobrir o Brasil. Eu acho que essa necessidade de saber o futuro, ela está em todos os países, todas as culturas. A Cigana de Copacabana e o Segredo das Cartas. Leitura das mãos. O que diz a linha da vida? Veja a seguir. Chegamos à casa de Miriam no momento mágico. 7 qualidades de erva. Segredinho. É o segredo que só posso passar para as minhas filhas, como as ciganas também, né? As filhas, que já estão crescidas e seguem os passos da mãe. A tradição de séculos resiste ao tempo e ao espaço. A mesma preparação dos antepassados ciganos da Ásia e da Europa em Copacabana. Encontramos a cigana Miriam Stanesco preparando o chá de ervas que ela usa no banho. É a limpeza especial do corpo toda vez que ela recebe alguém para uma consulta. A tão esperada consulta às cartas. Costumo dizer que aqui é realmente uma terapia. Como assim terapia? A pessoa tem que entrar de um jeito e sair de outro. Você tem que resgatar, no mínimo, a esperança do seu consulente. É possível ver o futuro, saber o futuro? É possível ver o futuro e é possível até preparar esse futuro. E o passado conta a história desta família tão radiante e visionária. São moedas de ouro, ela trançava os cabelos. Antigamente as ciganas usavam muito, né? Bisavós e avós. Na Rússia. Na Rússia. Essa aqui é minha mãe. A instituição que o cigano mais prisma é a família, né? A vida cigana e seus encantos. São tantos mistérios, tantas revelações. Vamos lá, atrás deles. Clara, Gilson, obrigado. Muito obrigado por nos trazer aqui. Para nós é uma honra. Estamos agora em um genuíno acampamento cigano em Camaçari, na Bahia. Não tem nada de ruim na sua mão, seu anjo de guarda é forte. É como se enxergasse nas mãos da pessoa? Sim. Explica para nós, então. Esse dom é dado por Deus. A senhora sempre teve? Sempre teve, da idade de 10 anos que eu conheci, que eu passei esse dom, entendeu? A leitura de cartas e de mãos é tradição da cultura cigana, passada de mãe para filha através de gerações, em geral em acampamentos como este. No acampamento, rapazes e moças ficam separados. É uma tradição muito antiga. O homem decide tudo. A mulher é uma exímia dona de casa e uma excelente mãe. Não deixam de ser lindas, o orgulho da família que tem. A mulher é o esteio da casa, do lar, e o homem é o esteio da família. A mulher também cabe levar a tradição da adivinhação, chamamos assim. Com certeza, da adivinhação, as cartas, a leitura de mão, algumas têm evidências de copo d'água, bola de cristal. Adivinhar o futuro é um desafio que corre contra o tempo. Mas o que todo mundo quer mesmo saber é como será esse amanhã. O sol é o esclarecimento, é a luz, é a revelação. A lua é o mistério, é a noite. Palavras de um guia em missão espiritual. Estamos num lugar que lembra cenário de filme. É o Vale do Amanhecer, no Planalto Central, pertinho de Brasília. O futuro para nós é uma construção. É muito relativo essa coisa de prever o futuro para nós. Por quê? Porque o futuro ele está em construção hoje.
Aqui no Vale do Amanhecer nós trabalhamos com o resgate do passado, de vidas passadas, de dívidas que nós deixamos para trás, energias que nós temos que buscar, para que no presente, com as nossas ações, boas ou más ações, a gente possa construir o futuro. Jairo Zelaya Leite é neto da mulher que criou este lugar tão misterioso. Tia Neiva, como era conhecida, saiu de Sergipe em busca de respostas para as visões que tinha. De família católica, ela virou espírita e fundou este centro de peregrinações em 1959, quando Brasília começava a nascer no coração do Brasil. A cidade projetada para o futuro foi imaginada numa das visões do santo italiano Dom Bosco. E quantos sonhos viraram realidade neste vasto campo de energias. O trabalho do Vale do Amanhecer hoje também é pedir a Deus, é manipular energias para favorecer o futuro da humanidade. Todos nós viemos com um roteiro na vida para cumprir. O futuro ele pode estar até de certa forma programado, como nós acreditamos, mas ele pode mudar de acordo com a sua iniciativa, com o seu gesto, com aquilo que você executa hoje. Em nossas mãos, cabe o futuro? Bem, tudo indica que sim. Religiões, seitas, culturas diferentes ficam até parecidas quando tentam explicar o destino nosso de cada dia. Usa o vestido para sair quando se veste. Alegria de viver o presente, sabendo ou não o futuro. Foi o que descobrimos nesta nossa investigação. E quantas barreiras podemos derrubar? Para os ciganos não existe conflito entre acreditar em adivinhações e religião. Aqui no Brasil, os ciganos adotaram o catolicismo, frequentam igrejas e têm até uma santa padroeira, Santa Sara. Todo mês, no dia 24, os ciganos do Rio e arredores se reúnem aqui nas cercanias da Praia do Arpoador para fazer orações e prestar homenagens a Santa Sara. Eu sou uma escrava de Santa Sara, né? Eu casei 5 meses depois, eu não engravidava, fiquei desesperado, ajoelhei nos pés de Santa Sara e pedi se ela me desse um filho. Eu ia fazer ela ser conhecida onde eu fosse. No mês seguinte eu estava grávida. E você consegue saber quem é esta pessoa tão séria no expediente do escritório? Ali sou eu, formada, quando eu me formei advogada. Sim, é ela, a advogada Miriam, a cigana Miriam Stanesco. Como se diz, por exemplo? Boa noite. Boa noite a todos. Mailachito Mariliato. Boa noite para todos vocês.